Talvez você nunca tenha ouvido falar desse avião. É o XB-70 Valkyrie, um bombardeiro nuclear estratégico supersônico capaz de atingir pouco mais de 3 vezes a velocidade do som, ou pouco mais de Mach 3, capaz de realizar voos intercontinentais e era praticamente inalcançável por qualquer caça ou míssil da época. Era um avião como nenhum outro e muito além da sua época. Suas asas se dobravam para baixo em voos supersônicos, se aproveitando de um fenômeno que havia sido recém-descoberto na época. Era impulsionado por 6 motores monstruosos. Tinha canards, que são essas asas menores na dianteira, que resolviam um terrível problema aerodinâmico. A parte dianteira do nariz abaixava, sim, assim como no Concorde, só que o Concorde veio uns 5 anos atrasado. E tudo isso criado nos anos 50, muito antes do Concorde e muito antes do SR-71. O XB-70 Valkyrie foi desenvolvido para um só propósito: decolar dos Estados Unidos, atingir 3 vezes a velocidade do som, de maneira que nenhum caça ou míssil pudesse alcançar, voar até a União Soviética e largar a sua carga mortal, uma bomba atômica termonuclear, regressar para os Estados Unidos e pousar em segurança. Mas antes mesmo que os americanos conseguissem realizar esse ambicioso plano, o XB-70 se envolveu em uma série de tragédias. Nos meados dos anos 50, as tensões entre os Estados Unidos e a União Soviética se agravavam cada vez mais, com ambos países possuindo armas nucleares cada vez mais destrutivas. Porém, a única coisa que ambos não tinham era um meio de levar essas armas apocalípticas até a porta um do outro. Nessa época, os mísseis balísticos intercontinentais ainda estavam em fase inicial de desenvolvimento. E nenhum caça tinha autonomia suficiente para viajar por longas distâncias e os bombardeiros da época voavam devagar demais, se tornando em alvos fáceis para mísseis. E foi com vista a sanar essa dificuldade que surgiu a ideia do XB-70 Valkyrie, proposta pela North American Aviation. Para que seu projeto se destacasse da concorrência, a North American explorou um conceito de um relatório muito pouco conhecido de 1956, proposto por 2 experts em túneis de vento da NACA. Esse conceito é conhecido hoje como Compression Lift. Quando se voa acima da velocidade do som, formam-se ondas de choque originadas de zonas como o nariz do avião, o bordo de ataque das asas, a entrada de ar dos motores, entre outras. Essas ondas tendem a se afastar do avião, mas se pudessem ser direcionadas e presas por uma espécie de túnel debaixo das asas, essas ondas de choque teoricamente aumentariam a sustentação do avião. E era exatamente esse princípio que os engenheiros da North American queriam explorar e introduzir ao XB-70. E é por isso que as asas do XB-70 Valkyrie se dobram para baixo, criando um túnel em voo supersônico que prende as ondas de choque e aumenta a sustentação do avião. Assim, em pousos de decolagens, as asas de geometria variável são colocadas na posição totalmente estendida. Em voos supersônicos de baixa velocidade, levemente dobradas para baixo em 25 graus. Em voos supersônicos de alta velocidade, totalmente dobradas para baixo em 65 graus, criando o icônico túnel. Mas era necessário muito mais do que asas dobráveis para que um bombardeiro pudesse entrar e sair em segurança da temida União Soviética, recheada de mísseis à espera do fatídico alvo. Por isso, o XB-70 viria equipado com 6 motores turbojato de 11 estágios de compressores e 2 estágios de turbina, da General Electric YJ93G3-3, com afterburning, que usava um combustível chamado JP6, especialmente desenvolvido para esse avião, que possui um alto ponto de ignição e um baixo ponto de congelamento. Cada motor desses pesava 2 toneladas e 368 kg e debitava 128 kN de empuxo. Esses motores encontram-se alocados em compartimentos individuais, mas como são 6 motores capazes de impulsionar a velocidades supersônicas de pouco mais de 3 vezes a do som, esses motores precisariam de muito, mas muito ar mesmo para que funcionassem corretamente, cujo esse ar não pode, de maneira alguma, entrar nos motores em velocidades supersônicas, porque ocasionaria um apagamento imediato dos motores. Por isso, foram projetadas 2 entradas de ar, uma de cada lado, de geometrias variáveis, para impedir que a onda de choque supersônica gerada em voo supersônico chegue até os motores. Cada entrada de ar supria ar para 3 motores. Uma boa parte de toda a engenharia emprega no projeto do XB-70 reside nessas entradas de ar. Esses motores atingiam a sua máxima eficiência em voo supersônico e foram projetados para manter os afterburns ligados durante a maior parte do tempo do voo. Mas voar a 3 vezes a velocidade do som ocasionaria uma enorme fricção com o ar, que ocasionaria um enorme aquecimento da fuselagem, que amoleceria e danificaria o alumínio de que muitas aeronaves são feitas. Por isso, o XB era maioritariamente feito de aço inoxidável, sanduíche de materiais compósitos, conhecidos em inglês como honeycomb, e titânio.
Esses materiais lidavam muito bem com altas temperaturas durante o voo supersônico, que podiam alcançar os 360 graus Celsius. E assim como o Tu-144, o XB-70 também contava com canards, que são essas asas na dianteira da aeronave. Quando uma aeronave ultrapassa a velocidade do som, quanto mais rápido ela for, o centro de sustentação da aeronave, que é um ponto imaginário no centro e em cima da asa, onde concentra-se a maior parte da sustentação, começa a se deslocar para trás. Isso cria o que é chamado de nariz pesado. Basicamente, a aeronave fica com uma tendência de abaixar o nariz, devido a esse deslocamento. Para contornar isso, alguns projetos empregam os canards, que são asas que agem gerando sustentação na parte da frente, e também é uma maneira de evitar colocar flaps em aviões com asas em delta. Em alguns casos, essa tendência é anulada com os motores, recorrendo-se ao mecanismo de gimbal, e no Concorde era anulado movendo-se o combustível através de diversos tanques de combustível espalhados pelo avião à medida em que ele acelerava em voo supersônico. E isso era feito por alguém, um engenheiro de voo. E esses canards do XB-70 podiam ser trimados durante o voo, mudando o seu ângulo. Asas em delta desenhadas e otimizadas especialmente para o voo supersônico acima de Mach 3. Na traseira das asas em delta encontra-se uma série de elevons, uma mistura de elevadores e ailerons, responsável por movimentos de rolagem e de subida e descida do nariz. Eles eram controlados hidraulicamente e podiam se mexer individualmente ou simultaneamente, dependendo do ajuste. Junto deles, ele contava com 2 estabilizadores verticais, que se mexiam como um todo. Mas talvez a parte mais impressionante do XB-70 Valkyrie, visualmente, era a maneira como o mecanismo do seu trem de pouso descia e subia. As rodas tinham um mecanismo que as colocava na posição vertical e eram rotacionadas a 90 graus, passando a apontar para o centro do avião, e só depois é que eram guardadas no compartimento do trem de pouso. Um dos mecanismos mais complexos de recolhimento de trem de pouso já desenvolvidos. E todo esse processo de abaixar ou recolher o trem demorava cerca de 20 segundos. E as rodas eram prateadas e não pretas, isso porque a Goodrich desenvolveu um componente especial que era resistente a altas temperaturas e embutiu no corpo e no exterior dos pneus, para que eles suportassem temperaturas de até 182 graus Celsius. E esses pneus eram refrigerados por dentro, através de pequenos tubos que circulavam uma mistura química. O cockpit era bem analógico e comportava uma tripulação de 4, piloto, copiloto e 2 oficiais responsáveis por funções específicas relacionadas com a missão. Os assentos de toda a tripulação se tornavam numa espécie de cápsula de sobrevivência individual pressurizada, que se fechava automaticamente em casos de emergência como despressurização, e foram especialmente projetados para casos de ejeção durante o voo em alta altitude e altas velocidades. Quando o primeiro protótipo ficou pronto em 1964, deu-se início à fase de testes no solo, mas ainda nos primeiros testes, vários problemas técnicos aconteceram, e até conduzir o avião pela pista era uma tarefa difícil, pelo simples fato do piloto estar a 20 metros à frente do trem de meios. Apenas no dia 21 de setembro ocorreu o primeiro voo, para a alegria de uma espiral descontrolada. Em uma questão de segundos, 2 pilotos e um protótipo de bilhões foram perdidos. Ele mede 56,6 metros, 32 metros de ponta a ponta das asas, pouco mais de 9 metros de altura na cauda, pesa 93 toneladas vazio e 242,5 toneladas carregado. 6 motores com afterburner que o impulsionavam a uma velocidade máxima de 3.300 km por hora. Tinha um alcance máximo de 7.900 km, voando a 23.600 metros de altura, ou 77.400 pés, muito acima do alcance de qualquer interceptador ou míssil da época. Asas de geometria variável que dobravam-se em pleno voo se aproveitando do compression lift, um princípio recém-descoberto que aumentava a estabilidade, reduzia o arrasto e criava um túnel em voo supersônico que prendia as ondas de choque e aumentava a sustentação do avião em até 30%, permitindo que ele tivesse um menor ângulo de ataque em voos de cruzeiro a velocidades supersônicas. Canards para resolver o problema da sustentação em voos supersônicos, 2 estabilizadores verticais mais curtos do que o previsto, graças ao ganho de estabilidade provido pelo compression lift. Um nariz retrátil para melhorar a visibilidade dos pilotos durante o taxiamento em solo, materiais, combustíveis, trem de pouso, tecnologias, técnicas e princípios pioneiros especialmente desenvolvidos para esse avião. Os engenheiros tinham se superado todos os limites para criar um avião muito além da sua época que parecia ter vindo diretamente do futuro. E tudo isso pensado, criado, testado e aperfeiçoado na década de 50,
onde sequer existiam computadores para simular nos mínimos detalhes a dinâmica de fluidos, testar diferentes perfis e comportamentos de asas em voo supersônico, testar fenômenos aerodinâmicos raros e que poderiam acontecer em voos supersônicos próximos a Mach 3. Mas apesar de tudo isso, eles conseguiram, e criaram uma aeronave verdadeiramente revolucionária. No final, o XB nunca chegou a cumprir com seu propósito. Isso porque ele tornou-se obsoleto ainda na fase de construção, devido ao surgimento de mísseis soviéticos muito mais avançados que podiam alcançar as altas altitudes em que o XB-70 voaria. Mas nem tudo foi fracasso, muita coisa foi aprendida, e desse aprendizado todo, obtido durante a fase de criação, construção, testes e voos supersônicos, foram usados no desenvolvimento do bombardeiro B-1B Lancer e principalmente no desenvolvimento do SR-71, o avião mais rápido do mundo.